Olá pessoal, vamos iniciar a partir de hoje uma sequência de estudos para a disciplina de História com a temática de movimentos nativistas. Estes movimentos também são conhecidos por revoltas de nativistas, já que tem a ver com os nativos, pessoas que moravam, nasceram no Brasil, contra os estrangeiros. Nesse caso, a gente está tratando aí dos portugueses, que vieram de Portugal. Estas revoltas aconteceram entre a segunda metade do século XVI e o início do século XVII. Foram movimentos locais que traduziam descontentamento e insatisfação com a forma que Portugal governava o Brasil. Sobre as mais conhecidas, podemos citar a Revolta dos Beckman, que aconteceu no estado de Maranhão em 1684 e foi liderado por Manuel e Tomás Beckman, que a propósito eram irmãos. A causa dessa revolta trata-se do desentendimento desses brasileiros com a Companhia de Comércio do Maranhão, uma empresa comercial de grande porte na época. O desentendimento iniciou pelo baixo preço que a companhia oferecia em troca dos produtos da região, como açúcar e algodão, por exemplo, além do fato de que essa empresa também vendia produtos na região, vindo de Portugal, porém com preço muito mais caro do que deveria ser. Faltava mão de obra também, já que o acordo de trazer 500 escravos por ano ao Maranhão não estava sendo cumprido e deram início a uma tentativa de escravizar os índios. Mas esse tipo de prática não era permitido pelos jesuítas na época. Os revoltosos invadiram o colégio dos jesuítas, agrediram padres e quebraram tudo o que havia por lá. Da mesma maneira, fizeram com a companhia e prenderam o governador. Manuel Beckman veio assumir o governo em seu lugar. Um ano depois, Portugal mandou um novo governador, que não teve medo na hora de enfrentar Manuel Beckman. Conseguiu derrotá-lo e este foi condenado à morte e enforcado. Outra revolta conhecida foi a Guerra dos Emboabas, por volta de 1708 e 1709, em Minas Gerais, que aconteceu devido a uma rivalidade entre os paulistas e os emboabas, que é um nome característico de quem vinha de fora, principalmente os portugueses. Os emboabas foram liderados por Manuel Nunes Viana. Os bandeirantes achavam justo que as minas pertencessem apenas aos paulistas. Inclusive, foram eles que descobriram ouro naquela região, a propósito. A quantidade de pessoas vindas de fora que estavam chegando àquela região para explorar o ouro era muito grande, E isso fez com que os paulistas ficassem revoltados com aquela situação. O maior combate aconteceu no lugar onde passou a ser conhecido como o Capão da Traição, porque os paulistas caíram numa cilada preparada pelos emboabas. Estes prometeram deixar os paulistas livres, caso eles se rendessem, e eles se renderam. Mas o que aconteceu foi o quê? Eles entregaram as armas e logo após foram todos mortos, em seguida. Após esse episódio, o rei de Portugal criou a Companhia de São Paulo e Minas de Ouro, além de regulamentar a cobrança do quinto, fazer com que a coroa passasse a controlar a exploração das minas e expulsar os paulistas, que tiveram que explorar outras regiões. Um outro movimento importante foi a Guerra dos Mascates, que aconteceu em Pernambuco entre os anos de 1710 e 1711, devido à rivalidade entre os senhores de engenho de Olinda e os comerciantes portugueses de Recife, que eram chamados de mascates. Olinda, naquela época, era a capital de Pernambuco, e quem lá habitava eram os ricos senhores de engenho. Já Recife era habitado por comerciantes portugueses, os mascates. Naquela época, Recife era subordinado a Olinda politicamente, ou seja, inferior a Olinda e precisava se sujeitar às leis que vinham de lá. Então, os mascates pediram para Portugal elevar Recife à categoria de vila, e isso faria total diferença para os privilégios políticos de Olinda. Dito e feito, o rei atendeu à solicitação dos mascates e demarcou os limites entre Olinda e Recife. Os olindenses se sentiram prejudicados com essa demarcação e invadiram o Recife revoltados. Lançaram a ideia de um governo independente. Ainda por cima, quebraram Pelourinho, que é uma coluna de pedras considerada um símbolo de autoridade e poder, que era usado para castigar pessoas que infringiam as leis do governo português. Portugal nomeou um novo governador para Pernambuco e ordenou a prisão dos principais líderes deste movimento. E as lutas foram desaparecendo, Em 1712, Recife tornou-se a capital de Pernambuco a propósito. Já na revolta de Filipe dos Santos, que aconteceu na cidade de Vila Rica, em Minas Gerais,
no ano de 1720, o contexto foi um pouco diferente. O governo português determinou que 20% de todo o ouro que fosse extraído pertenceria ao rei de Portugal. O imposto ficou conhecido como quinto, já que era 20%, é como se fosse a quinta parte de alguma coisa. Então, para ter a certeza que as cobranças iriam acontecer, foi criada a Casa de Fundição. E lá o ouro era pesado, separado para a coroa portuguesa, depois derretido e transformado em barras, marcado com o símbolo da coroa de Portugal, claro, não devemos nos esquecer disso. Depois, logo em seguida, eram enviados para Portugal. Diversas pessoas revoltadas foram à casa do governador e, chefiados por Filipe dos Santos, solicitaram que o governador diminuísse os impostos e fechasse as casas de fundição. Com medo da multidão, o governador se comprometeu em atender às solicitações dos manifestantes. Mas logo em seguida, este mesmo governador mandou prender os chefes do movimento e incendiaram as suas casas. Filipe dos Santos foi enforcado em praça pública, além de ter seus braços e pernas amarrados em 4 cavalos que correram em direções diferentes, né? Consequentemente, cada um levou um pedaço de Filipe. Para finalizar, temos a Inconfidência Mineira, causada pelo fato de que o governo português cobrava altos impostos. Ainda que a extração de ouro estivesse diminuída, e o povo se revoltou, já que não conseguia pagar, né? O governo chegou a criar uma lei a qual permitia a invasão das moradias e retirada dos bens de cada pessoa que possuísse impostos atrasados. Esse modelo de cobrança foi conhecido, inclusive, como derrama. E foi assim que surgiu o movimento em Minas Gerais, no ano de 1789, né? Conhecido por Conjuração Mineira ou Inconfidência Mineira, e o objetivo era simples e direto: libertar o Brasil de Portugal e implantar o governo republicano no país. Esse movimento teve como líder Joaquim José da Silva Xavier, conhecido por Tiradentes. Padres, poetas, escritores, mineradores e militares uniram-se para lutar contra a opressão que o governo de Portugal estava promovendo ao povo. Queriam perdão das dívidas, criação de universidades, acabar com os impostos da mineração, construir fábricas e proclamar a República. Os planos dos manifestantes foram denunciados por José Silvério dos Reis, que traiu o movimento em troca do perdão de suas dívidas. O governador mandou prender os confidentes. Alguns foram expulsos do Brasil, outros foram condenados à prisão perpétua, e o líder, Tiradentes, foi condenado e enforcado no dia 21 de abril de 1792, no Rio de Janeiro. É isso, pessoal. Chegamos ao fim dessa primeira aula da disciplina de História. Se gostou, curta e compartilhe esse vídeo com os amigos, ativem o sininho, fiquem ligados nos próximos conteúdos e até a próxima aula.